Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer realmente é a melhor coisa que a gente faz na vida. Então vamos agradecer mais esta oportunidade que estamos tendo. Vamos agradecer essa companhia virtual que todos nós estamos oferecendo uns aos outros. E vamos agradecer a licença que vocês nos ofereceram para que nós pudéssemos estar todos juntos. Ok, meninas e meninos? Dia do Trabalho, rapaz! Dia 1º de maio, se liga! Que hoje nós estamos também, não é exatamente um trabalho, mas é também um trabalho que nós efetuamos com muito carinho, com muito amor. Ok, meus amigos, ok, minhas amigas? Hoje a nossa conversa será sobre mediunidade. E olha que interessante, o título é este, ó. Ao médium consciente. Nós vamos ver o que é médium consciente, ok? Nós vamos dar uma palhinha muito rápida sobre os tipos de mediunidade e nós vamos falar. Isso vem do livro Opinião Espírita, que é do Valdo Vieira, e o espírito é o André Luiz. O Valdo Vieira foi o grande parceiro do Chico Xavier na série Vida no Além. Por quê? Porque ele, junto com o Chico Xavier, psicografou os 16 livros, ou quase todos os livros da série Vida no Além com o Chico Xavier. Então é dele, o Nosso Lar não, mas o que fala sobre a mediunidade e vários outros que levam a marca do Valdo Vieira. Ok, meus amigos? Então, este Valdo Vieira é o mesmo que estava lá no Paraná, que fez o Instituto da Conscienciologia, que é assim, praticamente a mesma coisa que o Espiritismo. Eu até hoje não consegui entender muito, aliás, ninguém entendeu porque que o Valdo desistiu de ser espírita, né? Porque ele continuou psicografando e assim foi, ok? Então hoje nós vamos falar sobre essa mediunidade consciente. Vamos lá? Então vamos, se liga! Aqui no Missionário da Luz, do capítulo 16, o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz nessas viagens que ele fazia à crosta terrestre para aprender sobre mediunidade e para aprender sobre o funcionamento dos centros espíritas, como era esse intercâmbio, ele fala, ó, mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Isso é o instrutor Alexandre falando. A gente identifica tudo isso daí porque ele está falando de psicofonia. Então nós temos que perceber que o nosso corpo físico vem preparado para receber essas atividades. No caso da psicofonia, que é o que muita gente chama de incorporação, o que é privilegiado no nosso corpo físico? É a parte da fala. Então nós temos, olha, os músculos da fala, todos aqui, nós temos ao longo da boca, né, da garganta, da faringe, tórax e abdômen. Então, todo esse aparato é preparado para quê? Para que os espíritos possam utilizar-se de corpos, de médiuns que estão aqui encarnados, para quê? Para que possam transmitir as suas mensagens, ok? É quase que a mesma coisa com relação à psicografia, só que a psicografia, o que vem privilegiado é a parte motora da escrita e o recebimento das ideias. E como muitas vezes nós vamos ver, é uma psicografia mecânica,
Então aí vai independer da vontade do médium até certo ponto, porque sempre o médium tem a possibilidade de parar qualquer atividade que seja, desde que ele perceba que não está sendo muito bem utilizado. Ok, meninos e meninas? Vamos que vamos aos tipos de mediunidade. Mecânico. Quer dizer, sem que o médium tenha, assim, controle sobre o que está sendo feito. Quando eu falo não tenha controle, é sempre entre aspas. Por quê? Porque o controle é feito mentalmente e pode ser parado no momento em que achar que deve parar, ok? O semimecânico, onde o médium oferece um pouquinho menos de liberdade para o espírito, isso daí a gente vê com muita clareza no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico e do Valdo. Então a gente vê realmente isso acontecendo. Temos os intuitivos, que intuem, e são a grande maioria, intuitivo, ou seja, intui. Esse é o médium consciente, o intuitivo, ok? E tem também o inspirado. O inspirado praticamente não se percebe nada com ele. Praticamente não se percebe nada acontecendo com o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque é uma influência muito distante. Então o médium fica falando como se nada tivesse acontecendo realmente. Nos outros 3 casos, não. A gente tem uma percepção muito clara sobre isso. Ok, meninos e meninas? Então, visto isso daqui, nós vamos agora passar para a mensagem que realmente é muito interessante. E como nós temos muitos trabalhadores de centro espírita nos vendo, nos ouvindo, acredito que vai ser de muito interesse e assim, um conhecimento que vem e que nos fará ter uma visão diferente do que seja esse médium consciente. Então, aqui o termo usado é incorporação consciente. É o campo de atividade que o Senhor te confia, porque aqui ele já nos diz que realmente a mediunidade é coisa de Deus, não é coisa do tinhoso, como muitos gostam de dizer, né? Na prática mediúnica encontras, em verdade, a perseverança como sendo o maior imperativo de apoio e a dúvida sem proveito por perigo maior. Por quê? Porque na incorporação consciente ou na mediunidade consciente, o que mais afeta o médium é imaginar-se num transe anímico, inventando coisa. Se ligou? Por quê? Porque às vezes a gente não acredita que aquilo que estamos escrevendo, aquilo que estamos falando, seja de um espírito que está ao nosso lado, utilizando-se do nosso campo mental, utilizando-se perispiritualmente falando do nosso corpo etéreo, para que nós possamos colocar essas ideias para o papel ou para a voz. Ok? Então o que é que ele nos pede? Ele nos pede perseverança. Por quê? Porque só o exercício mediúnico será capaz de tirar todas as nossas dúvidas. Porque dúvida todos nós temos. Agora nós precisamos entender que dúvida sem proveito é um perigo. Por quê? Porque muitas vezes nos tira do caminho que nós escolhemos do lado de lá para desempenharmos aqui. Percebeu? Então a gente fica pensando, isso é coisa da minha cabeça. Não é. Se ligou? Não é coisa da sua cabeça. São pensamentos que são intuídos, são pensamentos que são mandados, ideias que são oferecidas para quê?
para que nós, dentro dessas ideias, possamos revesti-las com o conhecimento que já temos. Como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, o médium é, antes de tudo, um intérprete da espiritualidade. Se ligou? Como assim intérprete? Agora está muito na moda interpretação de Libras, não está? Todo mundo fazendo a Libras ali do lado. Então, Libras nada mais é do que uma interpretação. Por quê? Não tem dois intérpretes de Libra que interpretem da mesma maneira uma mesma fala. Tem sinais muito característicos, mas tem outros que têm que ser inventados na mesma hora que está sendo feita a fala. O que acontece? Dá diferença entre um intérprete de Libras e um outro intérprete de Libras. Ok? Médium, a mesma coisa. Não tem dois médiums que vão fazer a mesma mensagem recebendo o mesmo espírito. Ok, meninos e meninas? Então, partindo daí, vamos entender que a dúvida é realmente um perigo maior. A nossa mediunidade pode ser melhorada, pode ser educada, e nós cada vez mais vamos oferecendo com maior qualidade a mediunidade que nós temos dentro de nós. Ok, gente? Vamos que vamos! Olha aqui, psicofonia, utilizado por Allan Kardec. Por quê? Porque Kardec usa o termo psicofonia. Agora, quem usa incorporação, quem usa a incorporação é o Leon Denis. O Leon Denis, nos livros deles, usa incorporação. Por quê? Porque é a maneira que ele tem de demonstrar que o espírito está ali oferecendo as suas ideias. Kardec fala em psicofonia e Leon Denis, que foi o continuador da doutrina espírita, fala em incorporação. Incorporação também nós podemos ver no Livro dos Médiuns. E particularmente depois na Gênese, quando Kardec admite finalmente que há a possessão. A possessão nada mais é do que uma incorporação. Só que na incorporação o espírito é consentido a visita dele, e na possessão não. É uma briga talvez entre inimigos de outras épocas, enfim, esse tipo de coisa. Ok, meninos e meninas? E vamos que vamos! Então aqui, ó, de novo o André Luiz. Convence-te, porém, de que o serviço paciente, a pouco e pouco, dirimirá, deixará de lado, esclarecerá, em definitivo, todas as suas vacilações. Todos nós, enquanto médiuns, temos esse tipo de dúvida, todos nós. Mas o que é que nós temos que fazer? Servir com paciência. Por quê? Porque pouco a pouco essas dúvidas serão resolvidas. E nós, com o exercício dessa mediunidade, nós vamos percebendo que realmente a coisa não é da nossa cabeça. Isso é muito visto com frequência nos trabalhos de desobsessão, onde a maioria dos médiuns é consciente, pouquíssimos são médiuns assim mecânicos ou semimecânicos, a grande maioria é médium de intuição, são médiuns conscientes, e nós vamos vendo que, à medida que nós vamos trabalhando, à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido por anos a fio, nós vamos nos tornando cada vez mais médiuns flexíveis, oferecendo a nossa mediunidade para tantos quantos queiram vir, sejam eles espíritos sofredores, ou sejam eles espíritos assim um bocadinho mais evoluídos. Por quê? Porque o processo é exatamente o mesmo. Ok, meninos e meninas? E o conselho que o André Luiz nos dá: seja persistente no dever a cumprir. Por quê? Porque é um dever que nós temos. Nós pedimos isso do lado de lá. Ah, Manolo, mas eu não quero. Ok, você pode não querer. Mas não diga na próxima encarnação que não teve chance. Porque hoje nos são oferecidas oportunidades de uma maneira muito boa.
Então, se nós formos deixar para a próxima, como é que será na próxima vez? Se ligou? Ok? Então, olha, nos quais distinguirás de ti, de forma irretorquível, a legitimidade do fenômeno através de provas simples e várias. E a partir daqui, nós vamos ver uma série de coisas que nós observamos no trabalho mediúnico. Então, olha, nós vamos distinguir de nós, de forma assim, que não deixe dúvida a legitimidade desse fenômeno. Por quê? Porque acontecem coisas que nos provam de maneira simples e eficiente que não é coisa da nossa cabeça, que é sim a interpretação que nós fazemos com as ideias que nos são transmitidas pelo plano espiritual. Bora lá? Vai! Aqui, primeiro, só um toquezinho para essas imagens que vocês verão que realmente não dá para ver muito bem aqui na nossa tela porque é pequenininho. Essas imagens todas são do Ângelo Esteves. São pinturas que são feitas assim no computador. São pinturas digitais. É arte digital. E é de uma qualidade impressionante. Se quiser ver depois no site dele, o site é Angel Esteves. Angel Esteves. Só buscar no Google que aparece um monte de coisa dele e vai ver quantas imagens, quantas artes digitais esse homem fez. É impressionante, ok? Então nós vamos ver aqui como fator número 1, manifestações por teu intermédio de personalidade que desconheces, identificadas por outros participantes da sessão mediúnica. Se ligou? É um negócio impressionante. Normalmente, nessas manifestações conscientes, a gente não tem assim a ideia de quem está ali do nosso lado. Mas muitos companheiros de sessão mediúnica conseguem identificar de maneira muito positiva a pessoa que está falando. Por quê? Pela maneira como ele se expressa, pelo jeito como fala, pela maneira de colocar as palavras. E aí o que vai acontecendo? As pessoas vão identificando. E pouco se nos dá ao médium de psicofonia ou de psicografia quem esteja transmitindo a mensagem. Porque o que importa sempre, sempre, sempre é o conteúdo que essa manifestação vem acrescentar ao grupo em questão. Então, normalmente são mensagens que a gente não sabe de quem são, mas que muitas vezes são identificadas pela presença, né, pelos outros companheiros de grupo mediúnico. Ok, meninos e meninas? E aqui tem o 2, olha. Essa é interessante, olha, para que a gente veja que nós não precisamos mesmo de intermediário para receber mensagem dos nossos parentes. Olha, comunicações de familiares e amigos por tuas faculdades, pela tua mediunidade, ofertando-te valores irrecusáveis de identidade. Quem, recebendo alguma mensagem de um pai desencarnado, não o identifica? De um irmão desencarnado, não o identifica. De uma mãe desencarnada, não a identifica. Por quê? Porque são coisas que nós trazemos dentro de nós. E aí nós oferecemos a palavra, seja do pai, seja do irmão, seja da mãe, que está falando por nosso intermédio, nos trazendo alento, nos trazendo felicidade, nos trazendo a emoção do reencontro e principalmente a certeza da vida além da vida. Isso todos nós já deveríamos ter como certo. Por quê? Espíritos que somos. Não tem como nós duvidarmos disso. Lembranças que nós temos, coisas que nós conhecemos e que nunca estivemos em lugar algum. Então, para que nós recebamos uma mensagem de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, pela nossa mediunidade, não é nada difícil.
É bem simples até, porque a gente sente a chegada, a gente sente a presença, a gente sente como nós vamos sendo envolvidos pela espiritualidade e a partir daí as palavras fluem de maneira muito constante e muito eloquentes. E muitas vezes emocionadas. E aí o pessoal fala, o espírito está chorando. Não é o espírito que está chorando, somos nós mesmos que choramos. Por quê? Porque nos identificamos e o nosso emocional vem à flor da pele, como também no nosso companheiro do outro lado. Ok, meninos e meninas? E aqui há 3, olha, se liga. Ocorrências de sensação íntima na abordagem inicial deste ou daquele manifestante que, para nossa surpresa, olha, sensação íntima, a gente percebe quem está chegando. A gente percebe. A gente sabe quem é. A gente sente que ali está uma pessoa conhecida. E que, para surpresa nossa, de repente interrompe o transe, afasta-se e se comunica incontinente por outro médium, na mesma reunião, revelando as mesmas ideias e o mesmo tom emocional que experimentava momentos antes. Se ligou? Aqui, ocorrências de sensação íntima, nossa sensação na abordagem inicial desse ou daquele manifestante, pode ser um parente, pode ser um espírito não conhecido, e de repente corta o nosso fio mental, corta a comunicação conosco, mas imediatamente se comunica por um outro médium. Isso acontece também muito nos trabalhos de desobsessão, que normalmente tem nomes diferentes em algumas casas, né, em várias casas. Na casa onde eu trabalho, o nome é P3E, e em muitas outras casas que a gente visita é P3 com alguma outra letra. Então, é assim, o médium às vezes não consegue segurar a mensagem, seja porque o espírito encontrou algum veículo melhor para transmitir, e aí imediatamente o transe para aqui e começa ali do outro lado. Com a mesma verborragia, com as mesmas palavras, com o mesmo conteúdo, com as mesmas manifestações, mostrando realmente que não é coisa da gente. Por quê? Porque o outro está sentindo exatamente a mesma coisa, e isso só pode ser do espírito que aqui está, que ia se manifestar pela nossa mediunidade, mas que de repente achou mais conveniente um outro médium. Percebeu como essas coisas realmente vão nos dando a certeza de que tudo que acontece na nossa vida tem motivo e que nós pedimos e que não é coisa da nossa cabeça? E aqui ó, no 4, se liga, diferenciação imediata dos teus estados psicológicos antes e depois da sessão mediúnica, quando se verificam intercorrências de tensão e desafogo semelhantes às da atmosfera carregada de forças. Então, o que acontece? Nós, durante os médiuns de maneira geral, durante uma sessão mediúnica, são assim quase que verdadeiras transmissores de cargas elétricas. É o circuito mediúnico que nós aprendemos nos cursos de mediunidade, onde na eletricidade, quando fecham os dois polos, a luz se faz, e no circuito mediúnico, quando encontram-se os dois polos, a mensagem é oferecida, seja essa mensagem psicofônica ou seja essa mensagem de psicografia. Então, esses estados, antes e depois da sessão, são bem percebidos. Nós chegamos de um jeito, continuamos de um outro jeito, e ao sairmos, nós estamos assim como que aliviados. Por quê? Porque o trabalho foi feito de maneira clara, de maneira boa, de maneira tranquila. Ok, meninos e meninas? E nós também percebemos o nosso próprio reajuste físico e moral. À medida que? À medida em que nós vamos nos consagrando, e é de novo esse verbo que o André Luiz usa muito, consagrar,
que nós podemos ver também na Igreja Católica, a consagração é o quê? É um momento único. Na mediunidade, é um momento único também. Ali nós estamos a serviço, estamos servindo. E quando a gente trabalha, quando a gente serve, os maiores beneficiados somos nós. Então, olha, o próprio reajuste físico e moral. Fisicamente nós vamos ficando melhores. Por quê? Porque a nossa mediunidade vai se equilibrando. E moralmente nós vamos ficando melhores também. Por quê? Porque, cara, é tanta coisa que a gente vê num serviço desses que a gente pode aproveitar muito do que nós falamos, que são trazidos, que é trazido por outros espíritos e colocar na nossa vida. São histórias assim, olha, de cinema, são histórias de filmes, são histórias de livros mediúnicos que aparecem ali em 5, 6, 7 minutos e contam histórias de vidas. Então, olha, pontualidade e devotamento às tarefas de cooperação com os benfeitores espirituais e de assistência aos sofredores desencarnados. Pontualidade. Nós temos que ter pontualidade. O trabalho mediúnico começa a que horas? Às 2 horas. Às 2 horas a gente tem que estar preparado. Normalmente a gente chega uma meia horinha antes, para quê? Para dar aquele desafogo, né? Aquela relaxada, para rever os amigos, para conversar um pouquinho, que também ninguém é de ferro. Mas a hora que começou a preparação para o passe individual, aí a coisa já cessa. E aí nós estamos a trabalho, nós estamos a serviço dos que virão utilizar-se do aparato mediúnico que aqui está, e de nós mesmos, que com isso ganhamos experiência e ganhamos principalmente a certeza de que nós podemos ser melhores do que somos. Ok, meninos e meninas? E olha, assistência aos sofredores desencarnados. Tem espírito que sofre porque não consegue se comunicar com ninguém. E aí o que acontece? Gruda em alguém e fica esperando até que a pessoa se desequilibre para que ele possa ir para um lugar onde ele vai ser ouvido. Os processos de obsessão que não têm ligações kármicas são simplesmente isso. São processos onde a afinidade entre o encarnado e o espírito desencarnado acontece e ele fica ali até que num momento o encarnado se desequilibra, procura o centro espírita. Para quê? Para recuperar o equilíbrio perdido, e aí, nesse momento, o espírito tem a oportunidade para se manifestar, mostrando realmente um desconhecimento muito grande do lado de lá, muitas vezes não sabe nem o que aconteceu e sofre por isso. Por quê? Porque ninguém fala com ele, ninguém olha para ele, ele não vê ninguém, ele não é visto por ninguém. Percebeu? É a mesma coisa que a gente passar. Deixa eu deixar passar a trilha sonora, que hoje isso aqui tá brabo, viu? Nossa senhora, desculpa aí. Essa é feriado, né? Normal, a gente tem que entender isso, né? Mas dá um tempo, né, galera? Vamos que vamos. Então já passou a trilha sonora. Então, muitas vezes, esses espíritos sofredores, eles têm nos trabalhos de sessão mediúnica, talvez uma oportunidade rara, onde eles podem onde eles podem se expressar e onde eles podem também nos oferecer algumas lições importantes. 8h30, Gabi, quem tá aí, minha filha? Ai, vou te contar, viu? Olha, hoje tem gente mais chuchu aqui, viu? Elizabeth de Araçatuba, obrigado, esse povo de Araçatuba, maravilhoso sempre. Eu dou um alô para nossa querida Clarice, que está em Araçatuba, espero que ela esteja bem, com o Carlão lá, espero que esteja tudo bem, e com a filha, e com o Valdir, é Valdir, Marli, que é o motorista, né? Jair é o motorista. Ela balança a cabeça e não é, né? Ô louco, meu, isso aqui é tudo ao vivo, mano.
querida Elisângela Souza Barreto, das Ilhas Gran Canária, minha terra natal. Outro dia eu falei sobre a minha terra e ela se manifestou pelo Face e fiquei muito feliz. Elisângela, quando você quiser, faremos isso que você nos pediu, tá bom? E faremos aí uma transmissão direta aí pro pessoal, faremos em espanhol, faremos do jeito que você achar melhor. Eu me preparo, estou me preparando, já estou ouvindo até a TVE, a Rádio e Televisão Espanhola, para que o meu ouvido se acostume novamente, ok? Nós temos também a Maria Márcia de Vila Ré, a Rosana Miranda, do Centro Espírita Chico Xavier. Rosana, uma alegria estarmos juntos, viu, minha amiga? Um abração pro Eduardo aí. A Cida Tarcan e o Gilberto, que é lá do Massarelli. Obrigado a vocês dois, maravilha. E a nossa querida Adriana Gutierrez, que é de Madrid. Rapaz, hoje nós estamos assim, internacionais, hein? Ô, louco meu! Muito obrigado a todos pela conexão, por estarmos juntos, por mandarem esses feedbacks que nós realmente achamos assim muito legalex. Ok, meninas e meninos? E vamos continuar, que cobra parada não engole sapo. Deixa eu só dar um toque. Podem mandar perguntas, que aí a gente vai respondendo, ok? Dentro das nossas possibilidades. Como eu sempre falo, o que a gente não souber, a gente pesquisa e depois a gente responde assim por texto mesmo. Ok, meninas e meninos? Bora lá, porque tem mais. Ó o que acontece com esse nosso trabalho esse intercâmbio, com essa mediunidade consciente, que muitos têm dúvidas e que por terem tantas dúvidas perdem grandes oportunidades de crescimento. Olha, elevação do teu índice de lucidez mental. Por quê? Porque a gente cresce. A gente começa a perceber mais coisas. Depois de certo tempo de trabalho em que se te rearticulam e alimpam as energias do espírito pelo exercício constante do pensamento aplicado às boas obras. Equilíbrio. Equilíbrio. O trabalho mediúnico nos equilibra. É comum a gente ouvir dizer assim, nossa, está desequilibrado, aí tem que trabalhar na mesa mediúnica. Não é exatamente isso. Primeiro a gente passa por um processo de assistência para que nós nos reequilibremos e a partir daí, se tivermos essa mediunidade de psicofonia, nós vamos trabalhar, seja na mesa mediúnica ou no grupo mediúnico que muitas casas usam, né? Particularmente na casa onde eu trabalho, nós não temos trabalho de mesa mediúnica, nós temos assistências de desobsessão, chamadas de P3E, com vários grupos, com 5, 6 médiuns, com doutrinadores, com gente para sustentar e médiuns para dar passagem, dar passividade para que o espírito se comunique. Ok, meninos e meninas? E o melhor disso tudo é que nós vamos ficando com uma lucidez mental muito maior. Por quê? Porque, cara, de tanto ficar ligado, nós acabamos percebendo muitas coisas e isso fica bom. Nós vamos ficando mais lúcidos em relação ao que nos cerca. Ok? Beleza? Tem mais, olha. 7. Manifestas claras vantagens espirituais auridas mecanicamente por parentes e companheiros, cuja autoria não podes reivindicar. Ok? Manifestas claras vantagens espirituais auridas mecanicamente por parentes e companheiros, cuja autoria não podes reivindicar. Isso é o quê? É o equilíbrio que a espiritualidade nos oferece e que, de maneira geral, todos os nossos parentes, todos os nossos companheiros, a nossa casa acaba recebendo. Então, quando tem algum desequilíbrio,
a gente faz uma prece, faz uma oração e a nossa mediunidade vai colocando em ordem as coisas que aqui estão. E o trabalho mediúnico realizado fora do lar, realizado no centro espírita, com a proteção necessária, vai transferindo para o nosso lar o equilíbrio e a lucidez que nós precisamos. Ok? E olha, reação de reconforto e regozijo dos enfermos melhorados ou recuperados, que nem de longe conseguirias atribuir a ti próprio. Eu sempre falo do médium de cura, né? Que o médium de cura, assim, na minha opinião, é o mais visado pela espiritualidade não tão boa, né? Por quê? Porque o médium de cura tem uma tendência muito grande à vaidade. Aqui a mesma coisa. Por isso que nós precisamos entender que a melhora que nós vemos nos assistidos que passam pelos nossos grupos, eles ficam bem melhores, mas nós não podemos dizer que aquilo foi conseguido por nós. Por quê? Porque sem a mediunidade que nós temos, sem o concurso dos espíritos que estão conosco, nós não conseguiríamos de maneira nenhuma. Ok, meninos e meninas? E aqui o 9, cadê? Agora, não, aqui. Renovação e melhoria incontestáveis dos ambientes sociais e domésticos em que transitas, indiretamente beneficiados por teu concurso à desobsessão. Percebeu? Quanto mais nós trabalhamos em benefício dos espíritos que estão desencarnados e que muitas vezes sofrem sem terem com quem se comunicar, nós somos os grandes beneficiados. Por quê? Porque nós temos que entender que a espiritualidade não nos abandona em hipótese alguma. Então, a nossa casa, se nós estivermos bem no nosso trabalho, nós continuaremos tendo o benefício que a espiritualidade nos oferece. Olha, renovação e melhoria incontestáveis dos ambientes sociais e domésticos que nós temos. Nossa família melhor, nosso grupo de amigos melhor, nossos vizinhos melhor, nosso comportamento fora da nossa casa e fora do centro melhor. Por quê? Porque nós estamos sendo assistidos pela espiritualidade, que tem em nós um veículo. Para quê? Para que os espíritos sofredores possam se comunicar. Ok, meninos e meninas? E aqui 10, olha. Cobertura de confiança e alegria que fornecerás aos companheiros de equipes medianímicas diversas, por funcionares qual agente irradiante de fé renovadora e nobre estímulo no amparo geral aos ceareiros do bem. Porque o grupo mediúnico não é composto só de médiuns de psicofonia. Tem também os de sustentação, tem os doutrinadores, isso sempre tem, é uma equipe completinha. Então, quanto melhor nós nos comportarmos como médiuns, mais fortalecida fica a equipe. Por quê? Porque não gera dúvida. Se ligou? Não gerando dúvida, a equipe trabalha bem. Agora, se nós temos dúvidas, aí realmente a coisa fica ruim. Por quê? Porque não conseguimos transmitir confiança ao grupo em que nós estamos. Então, olha, essa confiança e alegria que nós fornecemos aos nossos companheiros tem que vir daqui de dentro. Ou seja, a nossa confiança e a nossa alegria em podermos oferecer a nossa mediunidade para que a espiritualidade utilize em benefício de tantos quantos aparecerem por lá. Ok, meninos e meninas? E tem mais! Se liga! Aqui já é o último slide, olha. Analisa as tuas indagações. E olha o toque do André Luiz. Existe muita preguiça mascarada de dúvida. Por quê? Porque fala, eu não vou lá não. Ih, não quero. Ih. É preguiça.
Ah, isso daí eu não sei se é meu. É preguiça. É o quê? O não querer trabalhar. Por quê? Porque vai ter que ir uma vez por semana, porque vai ter que ter alguns cuidados com o corpo físico, vai ter que ter alguns cuidados com a alimentação, particularmente quando nós temos o dia do trabalho. Então, normalmente, quase que mais de 70% das pessoas que não acreditam que são médiums, normalmente é porque não querem assumir o compromisso. Porque literalmente é um compromisso. E é um compromisso não de sacrifício, pelo contrário. Como o pessoal às vezes diz, a minha mediunidade me faz sofrer. Eu falo, nossa, como é que te faz sofrer? Se você vai lá, você oferece o teu melhor, você sai de lá melhor do que quando chegou lá, como é que está te fazendo sofrer? Tem alguma coisa errada aí, né? Normalmente é o desequilíbrio que provoca o sofrimento. Existindo até mesmo, se liga, o médium cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. Sabe aquela prece bem feita? Aquela prece consistente, curta e eficiente? Isso é um bom indício de que a mediunidade ali está. E de que é um intérprete bem bom das palavras da espiritualidade. E no entanto, não sei o que, percebeu? Isso não pode ser, isso é coisa da minha cabeça. Calma, vamos com calma e vamos perceber que muitos médiuns se escondem para quê? Para que não tenham o compromisso. Ok, meninos e meninas? Lembrando que tudo que eu falei a partir do início até aqui está no livro no livro Opinião Espírita. O tema é Ao Médium Consciente, o médium Valdo Vieira e o espírito André Luiz. Aquela parte lá sobre a questão das mediunidades e também da incorporação e da psicofonia, isso eu tirei do livro dos médiuns e dos livros do Leon Denis também. Ok, meninos e meninas? Gabi.